Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora e vocês já sabem, quando tá eu e o Felipe, do que a gente vai falar? A gente vai falar de fantasia, a gente vai falar de série adaptada na literatura. Literatura porque sim, HQs também são literatura. Com certeza! Com certeza. E a gente tá muito ansioso aí pra falar da nova série fantástica Lock and Key, a nova aposta da Netflix, que vai adaptar uma série de quadrinhos de quem, gente? Joey Hill, filho do Stephen King. Não, e nada mais oportuno pra esse canal, né? Nada mais Adaptação oportuno. de série em quadrinhos, de fantasia com horror, com o nome de uma cidade chamada Lovecraft. Gente, essa série foi feita pro Toga. Feita pra pegaram o gente. nosso quarto, misturou tudo que o nosso quarto temos de melhor e pum, virou Lock and Key. E não é à toa que a gente adora esses quadrinhos. Exatamente. Né? E nós vamos contar pra vocês hoje 5 coisas, que na verdade são 5 títulos, né? Mas nós vamos falar muitas coisas que você gostaria e você precisa saber antes de assistir essa série. Então, se você está interessado na série, tem amigos que estão interessados também, não esquece de clicar aqui embaixo no botão compartilhar e mandar o link desse vídeo para eles. É claro, tanto você quanto seus amigos têm que curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque vai ter vídeo à beça sobre essa série aqui no canal. Vamos lá! Primeira curiosidade que a gente já adiantou pra vocês é que a série é baseada numa série de quadrinhos homônimos que é escrita pelo Joey Hill e ilustrada pelo Gabriel Rodrigues, um ilustrador chileno. A série de quadrinhos começou a ser lançada em 2008 e desde a primeira edição ela tinha duas características marcantes, que era ser excêntrica e bizarra. Sim, um pouquinho do melhor desses dois mundos de psicodelia aí e saltos dimensionais, outros mundos, fantasmas, mortes e assassinatos, tudo isso junto. Tudo num clima sombrio, às vezes numa pegada um tanto Tim Burton, às vezes numa pegada bem o Lar das Crianças Peculiares. Então pensa que pegaram vários conceitos mitológicos que vão desde viagem no tempo até mundo espiritual, até outros planos, e misturaram tudo ali de uma forma bem creepy. A gente não tem como falar nada sobre Lock and Key ainda porque nós não assistimos, mas pelos trailers, pelos materiais aí que já tem na internet, eu acredito que pelo menos um pouquinho eles vão conseguir. A gente já viu a Key House, né, que é o cenário principal em que a série se passa, e é uma casa real, então aí viva os efeitos práticos, né? Não vai ser tudo CGI, a gente já vê que a magia vai ser uma ambientação muito mais palpável, mais real. Uma coisa que em série de realismo mágico faz toda a diferença. Com certeza. E é uma série que tem potencial para render várias temporadas, porque nós temos 6 volumes principais de Lock and Key, com um total de 30 issues que compõem a história principal da série. Esses issues seriam os arcos narrativos, seriam os capítulos da história. Se você pensar que foi publicado em issue por issue, seriam revistinhas bem fininhas. Sim. Que comporiam ali um início, meio e fim de capítulo. Exato, seriam 30 publicações, né, que formam 6 livros maiores. Aí. Isso, exatamente. E nós temos também, acho que são mais 6 ou 7, né, pequenas publicações separadas, spin-offs, que contam ali historinhas paralelas e complementares ao universo principal. Do meu ponto de vista, a série tinha tudo pra ter aí umas 3, 4 temporadas fácil, com tranquilidade, assim, e conteúdo. Mais do que isso, eu acho que não. Porém, diferentemente de muitas séries que tem a segunda temporada confirmada antes mesmo de estrear a primeira, Lock and Key, a gente vai ter que aguardar a ver repercussão para então saber de confirmações. Vamos então tratar do segundo ponto aqui, que é o enredo, a história em si, né, do que fala essa história fantástica, e também um pouquinho do que nós já temos aí nas adaptações que serão feitas de uma mídia para outra. O Joey Hill, que gosta de acompanhar as produções de perto, assim como o pai dele está envolvido na produção. Aliás, gente, vocês sabiam que o Joey Hill é filho do Stephen King, né? Se você não sabia, tá avisado. Muito importante saber disso, porque tão louco quanto ou mais. Então ele está envolvido na produção da série também, só que a Netflix se prometeu aí dar a sua própria perspectiva de como contar essa história. Às vezes com mudanças em arcos maiores, às vezes com mudanças em alguns detalhes. Por exemplo, na série de HQs, a história central se passa ali na cidade de Lovecraft, que é uma cidade nomeada em homenagem ao Lovecraft, autor aí do terror cósmico, né? Só que exatamente por todas as polêmicas que o Lovecraft se envolveu na vida dele. E que foram trazidas à tona aí nos últimos tempos, né? Principalmente questões de racismo,
racismo. Em resumo, como Lovecraft era um bosta de pessoa, um ótimo escritor, mas uma péssima pessoa, Netflix decidiu substituir aí a homenagem para outro autor também muito conhecido no meio do terror, que é o Richard Matheson. Então a cidade vai se chamar Madison, sendo também uma cidade fictícia ali nos Estados Unidos. Independente das adaptações, Lock and Key vai contar a história aí de 3 irmãos, dos 3 irmãos Locke, que acabaram de perder seu pai por um assassinato, né? E eles são o Tyler, a Kinsey e o Bode. Que tá liberado de chamar de bode. Tá bom, liberado de chamar de bode, é bode sim. E depois desse assassinato do pai deles, eles se mudam pra uma casa que é assim, herança da família, né? É a casa onde o pai deles cresceu, só que o pai dele nunca fala nada sobre a infância dele nesse lugar. E a casa, que sugestivamente recebe o nome de Key House, né? Seria tipo Casa das Chaves, né? Casa de Chaves. Tem uma série de chaves escondidas que abrem portas, portais e libera um monte de poderes mágicos aí dentro da casa, ao redor dela. E inclusive uma criatura maligna que, obviamente, quer as chaves para fazer suas próprias malignidades. É porque existe aí uma história, né? Uma lenda de que o portador de todas as chaves teria um poder supremo. E aí, ao longo dessa história, a gente vai vendo os membros da família Locke descobrir sobre o passado da família, lidar aí com os traumas, com o luto e, lógico, sobre a verdadeira natureza das chaves e da casa em si. E já fica aqui o aviso que se você, assim como os Locke, quer saber mais sobre essas chaves, de onde elas vêm, para que elas servem, o que elas fazem, fica de olho, Toga em breve estará aqui explicando para vocês. Cada uma das chaves. E olha que tem muitas. Até porque, embora os primeiros volumes da série não abordem todas as chaves, o próprio trailer da Netflix já mostrou pra gente que eles vão bem além dos primeiros volumes, já apresentando chaves que são mostradas só lá nos... O terceiro, quarto... Isso, como por exemplo a Red Key, a Mending Key e a chave Ômega. E um detalhe, a gente tá falando alguns nomes em inglês porque nós lemos as HQs em inglês e nós não sabemos qual a tradução que eles vão adotar. Até porque as HQs não foram todas traduzidas aqui pro Brasil, apenas o volume 1 e 2. As HQs como um todo não são contadas numa ordem cronológica muito linear. Eles lidam muito com flashbacks, cenas do passado e do presente são narradas ao mesmo tempo. A gente sabe que com isso eles têm muita liberdade aí pra abranger várias cenas e momentos, desde os volumes mais pra frente até dos primeiros volumes também. Mas eu confesso que isso me assusta um pouco, sabe? Porque se você, de repente, numa primeira temporada, cobriu o arco das 6 HQs, nossa, eu fico preocupada. Ok, o terceiro ponto aqui é um ponto bem interessante. Gente, trazer essa série à vida foi um parto. Foi fácil não. Essa série aí, gente, tá em produção já faz muito tempo e passou por muitas casas diferentes. Então, começo de conversa lá em 2010, ela ia ser uma série nas mãos de ninguém mais que Spielberg, gente. Exatamente. Tinha nomes muito grandes aí envoltos na produção, seria uma série da Fox. E inclusive existe um trailer do piloto da série, um trailer que é disponível no YouTube, que você assiste, gente, e é uma vibe tão aquelas fantasias de 2010, as crônicas de Spider-Week, sabe? Parece muito. Parece muito. Esse trailer vale a pena ser assistido, confiram aí. A gente vai colocar o link aqui na descrição ou aqui em cima. Mas independente desse trailer ter, tipo, a maior vibe daquela época, dele ter sido super bem recebido na Comic Con quando ele foi apresentado, não foi pra frente. Eles não conseguiram, não quiseram levar o projeto pra frente. E pouco tempo depois, a Universal comprou os direitos de Lock and Key pra produzir um filme, que obviamente não saiu. Era pra ter saído em 2016, mas também morreu. Mas logo depois de ter sido abandonado pela Universal, a Hulu comprou. E, bom, vocês já estão sabendo que a série tá saindo pela Netflix, então não rolou pela Hulu de novo. Eu imagino que deve ser muito difícil adaptar essa história. Sim. E você tem que ter muito esse espírito pioneiro de experimental. E eu acredito que hoje em dia eles têm uma coisa que na época eles não tinham. Eles já têm a história completa. Sim. Então eles já têm um panorama de como esse universo funciona, eles já conhecem o universo bem mais profundamente, então eles sabem como lidar com flashbacks, como já fazer um roteiro que tá amarrado, eles já conhecem o final da história. E a Netflix, ela tem a vantagem de ser uma plataforma onde dá pra fazer séries experimentais. Sim. Né? Onde você pode abraçar completamente o nonsense. E é aquela questão, roteiristas e escritores entendem isso. É muito complicado e arriscado você querer começar uma história a qual você não conhece o final.
Exemplo, Game of Thrones. Porque aí Esse é o exemplo mais clássico, você né? começa o começo de um autor e tem que terminar com um final seu. Então, Não, a gente não precisa nem ir tão novo. Harry Potter. Harry Potter. Mas enfim, a Netflix comprou os direitos finalmente ali em meados de 2017. Maio de 2018 ela anunciou que a série ia sair. E agora em fevereiro, dia 7 de 2020, a tão aguardada e mais de 8 anos de espera, Lock and Key. Então vamos falar dos personagens? Vamos falar dos personagens. Felipe falou dos personagens. Vamos lá. Gente, os personagens dessa série são personagens muito cativantes porque é série família, né, gente? Quem não se afeiçoou aí com uma boa família onde problemática, onde é todo mundo ignorante e vai ignorar o filho mais novo até que todas as merdas aconteçam. Não, e que vai pra uma casa mal assombrada, por que não, né? Bom, a gente tem aí a Nina Locke, que é a típica mãe de família, mas que nesse caso tá passando pelo luto, pela recuperação dos traumas que ela viveu de uma forma bem intensa. Ela desenvolveu um alcoolismo severo e ela não tá conseguindo mais exercer as suas funções esperadas ali de matriarca da família, né? E isso acaba gerando muita responsabilidade para os filhos mais velhos da família. O Tyler, ele carrega muito aquela carga nos ombros dele de que agora ele é o homem da família e ele sente uma culpa muito grande porque ele acha que ele podia ter salvado o pai, de que ele podia ter conseguido impedir o assassino de matar o pai dele, então ele carrega essa culpa nos ombros. Mesma coisa com a Kinsey, a mesma coisa com a Kinsey. Que estava presente, que acha que poderia ter evitado de alguma forma, mas não conseguiu, e é por isso que ela tá toda introspectiva, tá se afastando as pessoas de perto dela. E, lógico, é por isso que os dois estão ignorando tudo que está acontecendo com o Bode, né? O Bode, exatamente, né? O Bode, com certeza, ele tá sofrendo muito também, mas nós sabemos que crianças conseguem abstrair o luto, tragédias como essa, de forma mais branda, né? De forma mais fácil que os adultos. É porque os efeitos ainda não bateram nelas, entendeu? Vai chegar ali daqui a 5 anos. Né? Então o Bode, ele é esse menino prodígio que tá aí super curioso com tudo que aquela casa ele tentou oferecer pra ele e vai encontrar um monte de coisa que vai meter a família dele em merda. Inclusive uma voz. Uma voz muito gente, gostosa. Inclusive, o ator que faz o Bode é o Jackson Robert Scott, gente, que interpretou o George em It a Coisa, ou seja, não é a primeira vez que ele ouviu vozes de criaturas sombrias e foi atrás delas. E foi atrás. Primeiro no bueiro, agora no poço. O que esse menino tem com esgoto, gente? Não tem lógica. É o chamado de Bode. Essa voz, né, que corta aí todo o trailer e que a gente sabe que vai percorrer aí uma boa parte da série com a gente, é de uma personagem chamada Dodge. E ela é essa entidade aterrorizante que vive nesse poço, que tem as suas intenções. Entidade aterrorizante que vive no poço, não dá pra não pensar em Samara, né? Bom, enfim, ela é essa criatura aterrorizante que vive no poço. É a Samara. Inclusive naquele filme de 2011, né? É muito Parece estilo, muito a Samara. É muito filme de terror japonês, o grito, né? Nossa, enfim. Ela é a nossa antagonista aí da série. A gente não vai contar mais detalhes pra não dar spoilers. Bom, quinto ponto aqui. O quinto ponto, gente, é que nossas expectativas estão altas pra caramba e temos motivos para, né? Bom, não é só ser fã, não é só hype, não é só hype. Não é só ser fã. Bom, primeiro é que a série vai ter 10 episódios. Tudo bem, a Netflix já acostumou a gente com isso, mas é um formato que gostamos, acreditamos que 10 episódios são mais do que suficientes para se contar uma série. São episódios de 60 minutos. Isso já preocupa um pouco, porque... A gente provavelmente vai chegar aqui falando que... Nossa, devia ter 8 ou devia ter 13. Né? Juliana, no episódio 5 e 6 tava meio arrastado, tinha aquela barriga, ali no né? meio, a Netflix perdeu um pouquinho a mão. Depois do episódio 8 eu gostei. Mas vai ser isso, aguarda. Mas é uma pré-review. A classificação é PG-13, ou seja, pra quem tá esperando aí uma série de horror e terror, tem muitos elementos sombrios, mas é terror família, gente. Abaixa aí um pouco o nível da expectativa pro terror. Isso aí. Não dava pra você ver A Maldição da Residência Hill com sua avó, que é cardíaca, ou com a sua criança. Dá pra você ver essa aqui com todo mundo. Ou não. E já que você mencionou A Maldição da Residência Hill, tem uma coisa que aumenta muito as expectativas pra essa série. Uma das produtoras executivas aqui é a Meredith Averill, que foi a escritora daquele episódio da moça do pescoço quebrado, da Maldição da Residência Hill, que é o melhor episódio da série de longe. E ela é só uma das pessoas que está envolvida, né? Outra figura grande, importante que está envolvida aí, que foi um dos responsáveis por fazer com que a Netflix abraçasse esse projeto, que é o Carlton Cuse,
que era produtor de Lost e tá aqui também, junto aí na mesa de produtores e roteiristas, etc. Então eu acho que, bom, independente do que se fale de Lost, a série é marcante. Exatamente, temos que reconhecer os méritos. De gente que já fez coisa boa, a gente espera coisa boa. Esse é o problema, a gente continua fazendo Esse é o coisas problema. ruins. Porque aí as pessoas não esperam nada de vocês. E embora a gente acredite que a Netflix não está divulgando tão bem essa série como ela costuma divulgar outras séries do A streaming, Netflix né? não tem divulgado nada. É verdade, Fala sério, essa é a Netflix verdade. Só divulgou The Witcher, o resto não fez mais nada. Nas poucas divulgações que ela tá fazendo, ela tá tentando colocar ali um climinha de mistério, divulgação. Inclusive, uma coisa bem massa é que algumas semanas atrás, quando o primeiro trailer da série foi lançado, a Netflix quis brincar ali de colocar uma mensagem secreta no trailer. Quem assistiu o trailer até o final, até depois do Nzinho aparecendo e desaparecendo ali, vinha uma neblina ali misteriosa na imagem, tudo preto, e aparecia ali quase que numa transparência quase invisível ali, a URL de um site, né, um link escondido ali, randalllockisdead.com. Se você pegasse esse link e jogasse ele no YouTube, você teria acesso a um sneak peek exclusivo com os 2 primeiros minutos aí do primeiro episódio da série. E bom, pra gente já finalizando, acho que é importante a gente dizer que as nossas expectativas também estão altas, porque Joe Hill, ninguém mais, ninguém menos que ele, disse que já assistiu aí numa entrevista pro canal Sci-Fi, ele disse que já assistiu os 10 episódios da série, que ele achou que ficou muito mágico, que ficou bem naquela pegada assim, Netflix mesmo, né? Quando um autor tá feliz com o resultado da adaptação da sua própria obra, Ou a gente fica muito feliz ou muito receoso, porque também pode indicar coisa não, ruim. mas aqui eu espero que seja Sim. uma boa resposta, Eu também. sabe? Porque acho que ele não ficaria satisfeito se não entregasse um pouco da vibe do que ele quis passar. Sim, sim. Ou talvez, né, depois de esperar tantos anos, ele esteja se contentando com um pouco. Com qualquer coisa, finalmente vai sair essa bosta. Enfim, Gente, eu tenho expectativas boas. eu também estou com expectativas boas. A gente quer saber também quais são as suas expectativas para essa série. Inclusive, 7 de fevereiro tá chegando aí, tá pertinho. Mas se você tá muito ansioso, ainda tá de férias, não tem o que assistir, vai ler as HQs, gente. Você pode comprar todas elas pela Amazon, todas elas na internet aí. Infelizmente, se você não é habituado a ler em inglês, para comprar as edições em português, você só vai encontrar os 2 primeiros volumes. Por enquanto, são os únicos que foram traduzidos. Mas quem sabe aí, se a série fizer sucesso, né? Eles traduzam o restante. De qualquer forma, fica aí uma ótima oportunidade para quem quiser treinar um pouquinho de inglês. As HQs são muito gostosas de ler. Você, de repente, chegou no final e eu acho que você teve a mesma sensação que eu, né, Fê? Acabou. Mas parece que a série vai crescendo dentro de você com o tempo. Você vai lembrando e só vai ficando melhor. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir, por acompanhar até aqui. É isso aí, deixa aí nos comentários as suas expectativas ou... Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa série, se você acabou de conhecer, se você tá empolgado ou não. Se você leu as HQs, conta pra gente o que você achou. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.